Boa tarde, gente. Boa tarde ou boa noite, né? Agora com esse horário de verão, ainda tá claro, ainda tem sol aí. E é meio estranho a gente falar boa noite, né? Então a gente começa a falar por boa tarde. Boa tarde ou boa noite para vocês que estão chegando agora. Oi, Rose, tudo bem? Carlinhos, tudo certo? Simone, obrigada aí pela participação de vocês junto comigo todos os dias, me seguindo, me acompanhando, enfim, nos meus stories, nos meus posts. Eu fico muito contente de poder compartilhar um pouquinho de informações com vocês. Sempre dentro do possível eu tento responder as perguntas que vocês me fazem, as dúvidas, enfim. E tento sempre fazer o possível para ir de encontro à necessidade de vocês com relação às dúvidas e questionamentos sobre nutrição, né? Dentro dessa área que é muito complexa e que hoje em dia a gente sabe que muito se fala, muito se lê, muito se divulga, mas muita coisa também do que a gente escuta ou lê, sabe que não tem fundo científico, não tem fundo de verdade. E nem tudo também que é verdade se aplica a cada um. Então realmente acabam sendo muitas dúvidas que as pessoas acabam tendo com relação ao que é mais adequado, o que é mais saudável, o que atende às necessidades diante de cada objetivo que cada pessoa quer atingir. Então, tô aqui eu hoje. Oi, tudo bem, Ângela, Kátia, Riossi, é isso? É isso mesmo. Um beijo aí no coração de cada um de vocês, obrigada. E para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia. E atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. Eu digo que eu sou uma nutricionista da área da saúde e não de emagrecimento, né? Como muita gente pensa que nutricionista é só para emagrecer, e não, a gente, cada dia mais eu tenho provado para vocês, diante dos assuntos que a gente aborda aqui nas lives e diante dos meus posts, que a gente tem que entender um pouquinho de tudo. O nutricionista acaba sendo hoje um profissional da área da saúde que tem que entender um pouco de tudo para poder orientar um plano alimentar, né? E aqui a minha clínica fica no Tatuapé, mais precisamente. Então, gente, hoje eu vou falar sobre a alimentação vegetariana. É uma forte tendência isso, a gente vai ver até, vou falar para vocês sobre os números que nós estamos tendo aí com relação às pessoas que são adeptas à alimentação vegetariana. Eu não só vejo isso aqui no consultório, mas também recebo muitas perguntas com relação a isso. E hoje a gente tem congressos, conferências, enfim, sempre a gente tem assuntos abordando o tipo de alimentação vegetariana, os benefícios, as dúvidas. Tive até pouco tempo, eu até postei isso para vocês, o primeiro congresso grande sobre plant-based, que é realmente a alimentação vegetariana, diante de tantos estudos feitos, né, com relação aos benefícios da dieta vegetariana. Então foi feito esse congresso. Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre isso e para não só para os veganos, vegetarianos, mas também para as pessoas que querem reduzir um pouquinho o consumo das proteínas animais. Então acho que esse assunto cabe também a essas pessoas. Tem muita gente que faz hoje um dia sem carne, um dia sem proteína animal, a segunda-feira sem proteína animal. Então como que a gente pode estar adequando o cardápio quando eu não quero comer proteína animal? Porque afinal de contas, o vegetarianismo, vamos dizer assim, a dieta vegetariana é aquela onde a gente não consome proteína animal, qualquer tipo de proteína animal, certo? Agora, o vegetariano, ele pode ser classificado também, pode ter várias versões. Eu posso ter o vegetariano restrito, ou vegano, que é aquele que não come nem ovo e nem leite derivados, tá? Então esse é o vegano ou vegetariano restrito. Eu posso ter o ovo vegetarianos, o lacto vegetariano e o ovo lacto vegetariano.
O ovo vegetariano é aquele que come só o ovo, além de todas as proteínas do reino vegetal. O lacto é lógico que é só o leite e não o ovo, e o ovo-lacto come o ovo e os laticínios e todo o reino vegetal, tá? Então a gente tem essas vertentes com relação à alimentação vegetariana, né? Ou vegana, vamos dizer assim. Nós temos no Brasil hoje um número que, em média, está em 14% das pessoas adeptas a esse tipo de alimentação. Esse número cresceu de 2012 para cá em torno de 75%. E por que será que ele cresceu assim? Né? Porque as pessoas estão hoje falando mais a respeito dos benefícios da gente reduzir as proteínas animais e aumentar as proteínas vegetais em prol de uma melhor saúde, e realmente isso foi constatado e está sendo constatado cada vez mais através dos estudos, né? E porque as pessoas também estão aderindo a essa alimentação em respeito ao ambiente, ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente e dos animais. Então a gente tem essas pessoas que vão aderir a essa alimentação por conta dessas questões, ou saúde, ou por conta do respeito ao ambiente e ao reino animal, tá? Bom, quais são as dúvidas maiores que a gente tem com relação à dieta vegetariana? A primeira pergunta que a maioria das pessoas fazem e que tem essas dúvidas é: será que a gente pode realmente contemplar as necessidades, as recomendações de proteína através de uma dieta vegetariana? Sim, gente. Podemos contemplar sim, sem o menor prejuízo, sem a menor deficiência de proteínas, porque proteínas, vocês sabem que é um componente importante do nosso corpo, né? É um macronutriente que, se a gente não der, nós não fabricamos. Mas a dieta vegetariana bem feita, né, bem planejada, ela consegue atender o requerimento tranquilamente, né? Porque, além do mais, a proteína, dentre os macronutrientes, que a gente tem aí o carboidrato e as gorduras, ela representa uma menor percentual de necessidade, né? O carboidrato, ele gira em torno de 50%, é isso que a gente coloca hoje, né? De 40% a 50%. As gorduras, em torno de 25%, né? 20% de gordura. O restante se refere às proteínas. Então, as proteínas, ou elas ocupam em torno de 15, 20, 25% do valor calórico total do nosso cardápio, ou então a gente pode fazer o requerimento através dos quilos de peso, ou seja, a pessoa de 0 a 8 gramas a 1,2 gramas por quilo de peso é a necessidade média de proteínas que eu tenho no meu corpo. Então, por exemplo, se eu tenho 60 quilos, eu posso consumir de 48 até 72 gramas de proteína que está dentro do requerimento, né? Se eu como aí uma quantidade de feijão, que estou falando do feijão, por exemplo, eu tenho aí 250 gramas de feijão, eu já tenho 22 gramas de proteína, né? 2 conchas grandes de feijão, fora todo o restante que eu vou comer ao longo do dia. Então dá para mim atingir tranquilamente o requerimento de proteína ao longo do dia, né? Nas diversas refeições que contemplam o dia, né? Eu atender o requerimento de proteína, mesmo sendo proteína vegetal, tá? Isso é um ponto de questionamento. Outra coisa, será que as proteínas vegetais são tão boas quanto as animais? Né, a nível de composição, elas fazem a mesma ação no nosso organismo, vocês sabem que as proteínas elas têm a função de regeneração, de recuperação, de reconstituição de todos os tecidos, né? Então é como se fossem os tijolos, elas vão realmente melhorar toda a parte de músculos, elas compõem as células musculares, elas são importantes para formar hormônios, elas são importantes para formar neurotransmissores. Então as proteínas, elas exercem essa função estrutural. Então, mesmo em pequenas quantidades, é importante que elas estejam
em quantidade e qualidade satisfatória para que a gente não tenha nenhuma deficiência. E as proteínas vegetais, quando a gente combina elas adequadamente, bem combinadas, elas atendem perfeitamente a mesma qualidade do que uma proteína animal. Porque veja, a proteína vegetal, ela pode ser até incompleta através de um alimento. Vamos supor assim, olha, eu tenho no universo dos grãos uma quantidade muito grande de proteína vegetal. Ou seja, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo isso, ele tem uma quantidade de proteína vegetal. Mas é uma proteína mais incompleta, vamos dizer assim, que se eu unir com um cereal, tipo uma quinoa, arroz integral, uma aveia, um amaranto, enfim, esses grãos unido a um cereal, ele vai formar uma proteína de muito bom valor biológico, tanto quanto a proteína animal. Então, o que é importante... Oi, Leandro, tudo bem? Até amanhã, né? Oi, Eliane. Então, o que é importante é que quando a gente faz uma dieta vegetariana, a gente consiga fazer isso ao longo do dia. Nem que não for na mesma refeição, é importante que a gente consuma, então, todo esse grupo de cereais que eu falei, com também o grupo das leguminosas ou dos grãos, como vocês bem queiram falar. Então, tudo isso é combinado. Se eu usar esses alimentos e outros que eu vou falar em quantidade adequada ao longo do dia, repito, não necessariamente na mesma refeição, como antes a gente supunha, a gente consegue contemplar então a necessidade de proteína e também produzir uma proteína de bom valor biológico, assim como a proteína animal. Outro questionamento importante é assim, eu tenho muita gente aqui que tem a pretensão de aumentar a massa magra. Uma das metas posso ganhar massa muscular ou pelo menos manter a minha massa, eu não corro o risco de perder se eu fizer uma dieta vegetariana? Não, gente. É provado por A mais B que, ou seja, estudos científicos e a minha prática aqui na clínica, eu digo para vocês, eu tenho muito atletas, não só praticantes de atividades físicas, mas atletas mesmo. Eu acabei de, um atleta que eu atendi, ele fez um triatlon agora no domingo, quer dizer, uma prova muito importante, muito boa, e ele é um vegetariano que teve um empenho incrível, numa prova muito importante. Então, a gente prova que tanto a performance física, a disposição, a energia, o desempenho, então, durante o exercício, o ganho de massa magra, ele consegue, através dessas proteínas, evita, inclusive, não só o ganho, mas manter essa massa magra. Então, a gente consegue tudo isso através de um bom planejamento de uma dieta, mesmo numa dieta vegetariana. Então, isso é possível, tá? Que é uma outra dúvida muito frequente que as pessoas têm. Outra coisa importante, será que numa dieta vegetariana a gente não corre um risco maior? Oi, Luziene, né? Nunes, tudo bem? Não corre? Oi, Wanda, eu vou responder todas as perguntas que vocês quiserem me fazer. Pode me fazendo que eu vou responder depois no final. Vocês já sabem disso, né? Então, oi, Júlia, tudo bem? Será que a gente não corre maior risco de ter deficiência de ferro? Então, tem muitas pessoas que já têm até uma tendência de ter já um ferro mais baixo, uma ferritina mais baixa, uma hemoglobina mais baixa, ou até porque menstrua muito, então já sabe que essa hemoglobina já é mais baixa no caso das mulheres, ou porque metaboliza de forma inadequada ou deficiente o ferro. Tem muita gente que geneticamente já tem essa deficiência por conta de um componente genético, de uma mutação genética. Então, essas pessoas também podem ficar tranquilas. Por quê? Porque através dos vegetais verdes escuros, principalmente, que vão ser consumidos, a gente consegue atingir o requerimento de ferro de uma forma muito adequada. Por exemplo, gente, dentro do reino vegetal, quem gosta de coentro, quem gosta de salsinha, tá muito bem amparado na questão do ferro. Por quê? Porque o ferro nesses alimentos é super bom, tem alto teor de ferro. E tem um ferro muito biodisponível, muito bem aproveitado pelo organismo. Então, gente, coentro, além dos grãos que eu já falei, é o feijão preto, que é mais rico em ferro, o feijão azul,
que acredito que grande parte de vocês conheçam, outra parte não, que não é tão comum. Ele também é muito rico porque ele é um grão escurinho, mas é muito legal também para ferro, né? A lentilha, a soja. Então eles têm uma quantidade boa de ferro, e todo o espinafre, o brócolis, o couve, tudo isso vai ter uma quantidade boa de ferro. E para quem come o ovo, a gente tem muito bom ferro, uma quantidade boa de ferro na gema do ovo. Tá? Então a gente não tem problema com relação à questão da deficiência de ferro. Doutor, eu não gosto de comer feijão nem arroz. Aí você pode comer a lentilha, você pode comer o grão de bico, você pode comer outros grãos, a soja e outros cereais que não seja o arroz. Você pode estar comendo a quinoa, pode estar comendo milho, pode estar comendo, enfim, aveia. Então, esses outros cereais também, ou os tubérculos, gente, também é outra, vai combinar com qualquer um desses grãos para poder produzir, então, formar uma proteína e atender o requerimento. Eu gosto de salsinha e tal. E a salsinha e o coentro, gente, sempre não aqueçam. Coloquem ele sempre por cima das preparações, no final da preparação. Oi, Lourdes, tudo bem? Por quê? Porque daí vocês vão preservar mais, então, a parte nutricional. E para melhorar a absorção desse ferro, que é um ferro chamado ferro não M, o ferro da carne é o M. Ele é mais, vamos dizer, mais potente para ser absorvido. Agora, o ferro dos vegetais, ele ajudaria mais se vocês consumissem com uma fonte de vitamina C. Melhor absorção do ferro vegetal, né, de alimentos de origem vegetal. Então, que tal aí no almoço e no jantar, onde a gente tem mais esse universo de alimentos que eu falei, a gente colocar um suco de limão? Pronto, eu já resolvo o problema. Então eu posso estar colocando um suquinho de laranja. Por quê? Porque aumentando então a vitamina C, dando para na hora que eu como o grão, se eu consumir a vitamina C junto, eu vou melhorar, potencializar a absorção desse ferro que eu estou comendo nessa refeição, tá? Em contrapartida, gente, eu não vou utilizar nessas refeições alimentos ricos em cálcio. Por quê? Porque senão eu vou prejudicar a absorção do ferro. Então, para quem come laticínio, eu não vou comer, por exemplo, arroz, feijão, salada com queijo. Não, eu não posso. Se eu for usar um tofu, sim. Agora, se eu vou usar um queijo a partir do leite de vaca, que tem muito cálcio aí eu posso atrapalhar. Mas mesmo assim, a gente vai pensando, porque o tofu, ele embora tenha cálcio, ele vai ter um cálcio de origem mais vegetal e é melhor absorvido. Então, o cálcio atrapalha, a vitamina C favorece. Ter também uma microbiota saudável, então eu ter um intestino bacana, sem processo inflamatório, sem ter alimentos intolerantes e alergênicos, também vai melhorar a minha metabolização, minha absorção do ferro. Não posso esquecer isso, né? E pessoas que têm deficiência de ferro também vão ativar mais, vão aumentar mais a absorção desse ferro, né? Uma coisa importante é que vocês tenham uma boa digestão, porque quem tem baixa acidez no estômago também vai dificultar a absorção desse ferro. Então a gente precisa dar esses ajustes, precisa observar essas coisas. Já tem deficiência, não tem deficiência, tem boa digestão, senão a gente entra com as enzimas digestivas, né? Regula a parte de ácido clorídrico. O ácido clorídrico que está no estômago para digerir, ele não pode nem estar em excesso, nem estar em baixo, porque senão eu atrapalho a absorção de nutrientes, inclusive do ferro, tá? Então, com relação ao ferro, é lógico, a gente vai ter esses cuidados, vai consumir mais esse tipo de grão, os vegetais verdes escuros, usar uma vitamina C e sempre a gente vai fazer exames laboratoriais para poder então investigando, avaliando, observando se o que aquela pessoa está consumindo está adequado às necessidades dela, né? Porque às vezes é uma mulher que menstrua demais e ela pode ter essa necessidade, não porque ela é vegetariana, né? Mas porque ela tem uma necessidade aumentada do ferro. Então a gente tem que observar isso. Um atleta também tem. Então às vezes eu preciso suplementar, não porque a dieta vegetariana não atende às recomendações, mas porque aquela pessoa às vezes não é tão boa metabolizadora de ferro, ou porque ela precisa de uma quantidade, um aporte maior.
E do mesmo jeito, a gente vê que as pessoas, oi Santana, oi Antônia, oi Teila, é isso, olha só, é que os nomes são difíceis, né? E eu sem óculos aqui, ó, fico mais difícil ainda de enxergar, né? Teila, é isso, né? Então, outra pergunta muito comum, assim como essa preocupação da deficiência do ferro, é a deficiência da vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12, gente, ela tá somente nas proteínas animais. Ela não tá no reino vegetal. Então, a gente sabe que a pessoa que tem uma dieta vegetariana pode correr risco de ter uma deficiência de B12? Sim, mas também a gente vê muitos onívoros, que são os que seguem a alimentação com proteína animal, que também tem grande deficiência de B12. Deixa eu ver, doutora, eu tenho intolerância a alimentos com corantes e embutidos. O que devo fazer? Que tipo de alimentos comer? Não pode comer alimentos industrializados que tenham esses corantes, muito menos embutido, porque embutido, gente, é extremamente prejudicial para a nossa saúde. E até agora estou falando sobre dieta vegetariana, que não entraria nada de embutidos também, é lógico. Se já não entra numa alimentação de onívoros saudáveis, que dirá de uma dieta vegetariana, tá? E aí é lógico que o ideal, é até bom que você tenha intolerância para você não comer esse tipo de alimento que é ruim mesmo, tá? Quais os melhores sucos para ter o cálcio, é isso? Sucos para ter o cálcio. Aí o cálcio biodisponível, gente, tá presente também nos vegetais verdes escuros. Se eu tiver aí um suco verde, por exemplo, um suco de espinafre ou um suco de couve, eu vou ter cálcio biodisponível, tranquilamente. Não necessariamente através dos sucos, né? Mas eu posso, as sementes também tem, gergelim também tem bastante cálcio, né? Mas eu posso estar comendo esses outros vegetais e sementes na minha refeição, não precisa ser necessariamente através dos sucos, tá? Então, a B12, a gente sabe que tem muitos onívoros, que é a alimentação tradicional, que também tem muita deficiência de B12. E como eu falei para vocês, a gente vai fazer exames numa pessoa que faz uma dieta vegetariana com um pouco mais de frequência, para poder saber se a B12 tá ok, se o ferro tá ok, se a vitamina C tá ok. Então, a gente vai checando isso e vai modulando o cardápio, para que a pessoa não tenha nenhuma deficiência, tá? Então, nem toda alimentação vegetariana, gente, é saudável. Por quê? Porque grande parte... Oi, Lourdes, obrigada, minha fã. Olha só, grande parte das pessoas, infelizmente, que fazem dieta vegetariana, elas param de comer a proteína vegetal e começam a comer muito mais carboidratos, né? Então, come mais arroz, mais pão, mais macarrão. Então, se você não ajustar essa alimentação com proteínas vegetais e com gorduras boas, você também vai começar a engordar, vai começar a ter deficiências e aí isso não vai ser nada saudável, vai comprometer sua saúde. Então, nem toda alimentação vegetariana, repito, gente, é saudável, porque se vocês tiverem esse desbalanço, esse desequilíbrio de nutrientes, comer só carboidrato, comer só gordura, vai prejudicar a saúde de vocês. Então, a alimentação vegetariana é saudável a partir do momento que eu equilibro ela com proteínas vegetais adequadas, gorduras boas e carboidratos bons, né? Aí sim eu vou estar fazendo uma alimentação vegetariana saudável, que inclusive vai me ajudar no emagrecimento e na minha saúde, tá? Por quê? Porque na natureza eu tenho, no reino vegetal, eu tenho muito mais alimentos protetores do que no reino animal. Eu vou ter aí todos os fitonutrientes, vitaminas, minerais, fibras e muito mais proteínas mais facilmente digeríveis do que no reino animal, tá? Então, isso vai me ajudar muito mais na minha saúde do que eu comer uma alimentação muito rica, talvez, de proteína animal.
tá? E além do que, gente, falando em proteína, o excesso da proteína, ele pode prejudicar, pode dar para vocês uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, né? Então, excesso de proteína pode virar gordura. Então, cuidado vocês que fazem uso de uma alimentação muito rica em proteína. Tá? Por quê? Porque quem excede muito proteína não só vai sobrecarregar toda a parte digestiva, intestinal, hepática e renal, como também vai aumentar a gordura corporal, tá? Isso é fato. Mas também eu não posso ir para o outro lado, comer demais carboidrato, porque eu sou vegetariana e não como nada de proteína animal. Tenho 60 anos, estou fazendo pilates, faço musculação, sou muito flácida e posso fazer uma alimentação para aumentar a massa muscular? Sim, desde que você contemple as necessidades de todos esses nutrientes que eu estou falando. Eu preciso ter a proteína adequada, então, em média, vai 1 grama por quilo de peso. Eu preciso ter o meu carboidrato adequado, a minha gordura adequada, vitaminas, minerais, né? Não só fazer o treino, mas eu preciso ter isso ao longo do meu dia adequadamente para mim ganhar músculo ou pelo menos manter sua massa muscular, né? E não aumentar tecido adiposo e diminuir a flacidez, diminuir através de alimentos não inflamatórios. Voltando aí, desculpe, voltando, gente, me desculpa que o pessoal me ligou agora. Então, a alimentação vegetariana, ela tem que seguir padrões e critérios saudáveis e adequados para que vocês tenham todos os benefícios em prol dela também, tá? Por conta de estar fazendo. Então eu só queria dar um exemplo aqui para vocês que o que eu posso estar também utilizando que são do reino vegetal e tem grande quantidade de proteína, né? Então eu posso estar utilizando dentro dos legumes, que eu uso bastante, os cogumelos, seja shiitake, shimeji, né? Ou o cogumelo tradicional, o edamame, que eu já dei até receita com ele, que é uma soja verde, muita gente chama, é muito rico de proteína, a gente vê muito isso na alimentação oriental, e ele só você dá uma cozida nele, né, uma ferventada nele, pôr um pouquinho de sal rosa, fica uma delícia, dá para vocês comerem para enriquecer muito, ele tem muita proteína. As algas, de uma forma geral, são excelentes alimentos proteicos, e a gente pode estar consumindo a alga aí nas saladas, ou fazer quem come o ovo, pôr na omelete, pôr junto com arroz, ou pôr junto com a quinoa, né? Não esqueçam de pôr sempre a quinoa, porque ela é um cereal nobre, que além de carboidrato, elas têm grande quantidade de proteína. Os aspargos, a beterraba também são proteicos. A gente também tem muita riqueza de proteína vegetal nas castanhas, nozes, amêndoas, nas sementes oleaginosas, na chia, na linhaça, então isso não pode faltar, na semente de abóbora, que também tem parte proteica, o coco também, como uma fonte de gordura boa, também tem parte de proteína, então o amendoim, eu até fiz hoje um stories fazendo o amendoim em casa, caseiro, vocês assando em casa, é muito mais saudável, que a gente vai preservar mais a qualidade dele, não vai torrar ele demais, não vai salgar ele demais. Então é legal também vocês estarem consumindo pasta de amendoim ou a farofa dessas sementes para poder enriquecer mais a alimentação dentro de uma dieta vegetariana. Além disso, então, a gente pode estar consumindo a soja, que eu quero falar também sobre isso com vocês, porque tem um grande mito com relação à soja, essa questão da transgenicidade da soja, tem muita gente com medo de comer a soja, porque ela pode promover aí uma maturidade precoce, alterar muito a questão hormonal, e a gente sabe que tem muito mito com relação a isso, tá? Vários estudos hoje demonstram que isso não é verídico, não procede. Por isso que a nutrição, gente, ela é uma ciência que não é exata. A gente vai estar sempre estudando e se atualizando para poder dar a notícia para vocês, a informação mais atualizada possível. Então, hoje, a soja bem feitinha, dá para vocês comerem também a proteína texturizada de soja, e tudo que faz com uma carne moída, de repente, dá para fazer com uma carne de soja, almôndega, molho de macarrão, dá para fazer perfeitamente, hambúrguer, né? O que posso usar para substituir o leite de gado, pois tirei da minha alimentação? Estou me sentindo muito bem. Ok, então parte para os leites vegetais. Então você pode fazer o leite de amêndoa, o leite de coco, leite de arroz, leite de aveia, o leite de soja, pode alternar tudo isso. Então
a gente pode estar utilizando leite de inhame. Então o inhame tem que estar também nessa alimentação do vegetariano. A gente sempre coloca inhame porque ele melhora muito a imunidade, tem bastante cálcio, é um alimento à base de carboidrato, mas muito rico também de outros nutrientes, como esses que eu tô falando. Então a gente pode fazer essas combinações, utilização desses alimentos, que a gente consegue contemplar tranquilamente ao requerimento de todos os nutrientes, sejam macro ou micronutrientes. Eu fiz até outro dia, eu coloquei aí para vocês o equivalente. Por exemplo, se eu vou comer 100 gramas de bife, né, que eu tenho 22 gramas de proteína, com 250 gramas de feijão, eu consegui as mesmas 22 gramas de feijão preto. Em compensação, gente, eu não tenho nada de colesterol e nada de gordura, coisa que na proteína animal, no bife, eu tenho. E com relação ao ferro, eu tenho o dobro de ferro no feijão do que eu tenho na proteína animal. Então, olha só, e outra coisa, eu tenho fibra, coisa que na proteína animal eu não tenho. Já nos grãos eu vou ter. Então, quando eu faço essa troca, essa transição da proteína animal, seja o exemplo que eu estou dando para vocês, de um bife para um grão, que é o feijão preto, eu tenho muito mais vantagens do que desvantagens. Agora, uma coisa importante que as pessoas também me relatam é a questão da má digestibilidade. Então, Roseli, eu não como feijão, por quê? Porque me estufa, me dá gases. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: a técnica de preparo para fazer os grãos também é muito importante. Se vocês deixarem de 8 a 12 horas de molho, cozinharem com louro, tá? Que ele diminui a flatulência, os gases, aí joga fora toda essa água de molho, né? Antes eu vou falar sobre isso. Depois de deixar de molho, joga fora a água, lava bem, daí para cozinhar põe as folhinhas de louro, e aí deixa cozinhar ele, e depois, para quem tem muita flatulência, eu falo para bater esse grão e passar na peneira. Mas se não, vocês já fazendo esse molho dele antes, né, deixando ele de molho, vocês vão diminuir o ácido fítico, que é esse que vai promover esses gases todos. É aquela espuma que fica dos grãos, elas têm que ser removida, porque é isso que vai atrapalhar a digestibilidade, inclusive diminuindo a absorção do zinco, por exemplo, que é um mineral excelente para a imunidade, né? Entre outros nutrientes, o cálcio, por exemplo. Então, quando a gente deixa os grãos de molho, vocês diminuem essa questão de ficar com gases e vão melhorar a digestibilidade e vão melhorar a absorção de outros nutrientes. Então, seja os feijões branco, preto, o feijão normal, enfim, tradicional, feijão vermelho, todos eles têm que ser deixados de molho, bem lavados, para depois ser cozidos. Se além disso ainda tiver gases, bate ele no liquidificador, né, e passa na peneira. Aí esquece que não vai ter gases, porque o que dá gases é aquela casquinha do feijão que envolve a fibra, que vai dar mais gases para vocês, tá? Bom, isso é uma coisa. Doutor, o que você acha sobre o kefir? Queria entender um pouquinho mais. É bom para os vegetarianos repor as proteínas? Sim, o kefir, ele entra, pode ser ou de leite ou de água, ele é um fermentado que dá pra gente fazer, com certeza, ele também vai ajudar na absorção dessas proteínas vegetais e vai ajudar na microbiota intestinal. Então ele é muito bacana nesse sentido, desde que vocês saibam fazer, tenham paciência, porque o kefir, você sabe que vocês vão ter que ganhar uma colônia e vão reproduzir ele, né? E precisa ter paciência, precisa ter tempo para fazer isso. Então às vezes o paciente acaba não tendo muita disponibilidade, acaba desistindo. Mas desde que você tenha, desde que vocês tenham, obrigada, viu? Toda essa paciência, saibam fazer, reproduzir ele, né, cultivar, vamos dizer assim, o kefir, ele é muito bacana, como uma coalhada, né, como um iogurte, é bem bacana a gente estar usando o kefir, tá? Então pode usar, e na dieta vegetariana ele cai super bem, né, bem aceito com relação a isso. Agora, tudo que eu tô falando, vocês sabem que tem a questão das intolerâncias. Então, para quem não pode, mesmo que consome o leite na dieta vegetariana ou os derivados do leite,
Então, enfim, para quem consome isso e não tem problema, ok, mas tem muita gente que tem intolerância. E vocês sabem que o leite de vaca eu não faço nem a mínima questão nem na dieta vegetariana e não tem necessidade. Pode trocar pelo leites vegetais que não sejam à base de vaca, que vocês vão ter também um grande benefício sem faltar nada, com certeza, tá, gente? Então eu falei do que mais eu acho que implica em dúvidas e questionamentos. Uma outra coisa importante é saber: gestante lactente pode fazer dieta vegetariana? Lógico que sim, gente. Eu tenho várias gestantes, várias pessoas, mulheres que estão fazendo amamentação e têm dieta vegetariana e estão ótimas, passaram uma gravidez excelente, sem deficiência nenhuma, tomando os mesmos suplementos, às vezes com uma dose um pouquinho mais elevada, mas tem que tomar o mesmo cuidado com a suplementação, como qualquer outra gestante, como qualquer outra mulher que está amamentando, né? Então dá pra gente poder realmente atender as necessidades, assim como as crianças, né? Eu tenho muitos pais que são os dois, o pai e a mãe vegetariano, e já tem os filhos desde que nascem também com a dieta vegetariana, sem o menor problema, tá? Eles crescem, desenvolvem da mesma forma. Ah, a senhora é um anjo. Obrigada, Lourdes. Da mesma forma que as crianças onívoras, que não há prejuízo nenhum no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Muito pelo contrário. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu quero dizer que, assim, que essa alimentação, desde que tenha tudo isso que eu falei, as hortaliças, os legumes, muitos alimentos às vezes as pessoas fazem germinados, que é legal, aprender a comer os brotos, broto de alfafa, broto de feijão, tem muita proteína aí, e os brotos sempre que possível, gente, podem estar consumindo. A maioria dos leites vegetais são em pós. Você recomenda? Sim, muito legal. Tem um leite que é o vegano, vocês esperam um minutinho, não vou sair do ar, eu vou pegar a lata para mostrar para vocês, tá? Que eu não quero fazer propaganda, mas esse leite é fantástico, é um leite vegetal que a Essential fez, e tem B12, tem cálcio, tem vitamina D, então não perde nada para o leite de origem animal, leite de vaca, e ele é muito gostoso, muito saboroso. Eu vou pegar a lata para mostrar aqui no meu armário, só um minutinho, tá, gente? Olha só, é rapidinho, eu tô saindo de cena, mas tô voltando, tá? Olha só, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, gente, esse daqui, ó, sem fazer propaganda, é um leite, chama Vegan Delight, tá vendo? É da Essential, ele é em pó, é muito legal, porque ele é um leite diferenciado por ter também, como eu falei, B12, cálcio e vitamina D, tá? É um leite que você tem que fazer o seguinte, lógico, reconstituir ele com água, né? Quem gosta às vezes vai querer tomar às vezes com um pouquinho de café ou vai bater com fruta, enfim, dá para tomar de diversas formas, dá para usar em receita, sem querer fazer propaganda. Esse é um leite que está sendo muito bem aceito. Então hoje a gente tem fortes tendências, né, com relação a isso. Outra coisa que é legal é isto aqui, ó, vocês estão vendo, ó, é o Stewell, que é a levedura nutricional que a gente chama. É uma levedura que tem como grande quantidade de vitamina do complexo B. Essa, por exemplo, também sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, é da Nutrauel, tá? E ela é muito gostosa, muito bacana, dá para vocês acrescerem aí no cardápio de vocês que estão hoje com essa tendência de fazer uma dieta mais vegetal, né, com menos proteína animal. Ela parece um queijo ralado, gente, ela é super gostosa. Eu coloco ela em salada, pode colocar em caldos, pode colocar em patês, dá para colocar nas sopas, dá para vocês colocar em massa, né, vai fazer uma torta, eu coloco ela, então dá pra gente usar ela de diversas formas. Em cima de massas, de arroz, então vocês colocam ela como vocês quiserem. Então vocês vão achar isso no mercado como levedura nutricional ou nutritional yeast, né? Em inglês eles falam dessa forma, né? Então isso também vai enriquecendo a alimentação de vocês. Então, hortaliças, os brotos, os germinados,
esses leites vegetais que eu falei para vocês, todas as sementes, castanhas, a parte de cogumelos, não posso deixar de falar, o coco, o azeite de oliva como gordura boa, além das sementes, as frutas todas, além do abacate, que também é rico em proteína, tem parte de proteína, a gente pode estar usando aí a uva passa, o damasco, a goiaba, também são frutas que tem uma concentração legal de proteína, dá para usar. E além de tudo isso, os grãos, como eu já falei para vocês, os cereais, né? Os tubérculos, também a batata doce, a mandioca, o inhame, a abóbora. Então é uma alimentação, gente, super variada. Dá para fazer tudo, dá para fazer almôndega, bolinho, quibe vegetariano. Eu faço tudo hoje para o paciente que é vegetariano, tá? Sem o menor prejuízo para a saúde, muito pelo contrário. E além do que, a gente não pode esquecer, lógico, de uma boa hidratação, né? Que contempla aí uma dieta mais saudável. E para quem pode comer, opcionalmente, o ovo e os laticínios, tá? Sempre, é lógico, magros. A gente também tem que fazer isso valer. Com relação à questão de doenças, quais são as vantagens de você fazer uma dieta vegetariana? Gente, uma dieta vegetariana, comprovadamente, ela diminui o risco de doenças cardiovasculares, isso comprovado através de vários estudos, diminui o LDL colesterol, aumenta o HDL, então ela diminui o risco de infarto, o risco de derrame, de acidentes vasculares de uma forma geral, ela diminui o risco da diabetes, né, diabetes tipo 2, é lógico, diminui o risco de câncer, principalmente intestinal, mas ela é excelente para todos os tipos de câncer, a dieta vegetariana, tanto é que vários pacientes que sabem que tem a doença, eles passam a ser vegetarianos a partir desse momento, tá? Diminui o risco de doenças neurológicas, então quem tem Alzheimer, Parkinson, transtornos de ansiedade, de compulsão, diminui o risco de síndrome metabólica, que aí vai pelo menos 3 desordens metabólicas que podem ser doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes ou resistência insulínica, e ajudam muito o emagrecimento, desde que sejam feitas adequadamente, equilibradamente, né, que a gente consiga contemplar, como eu falei para vocês, todo o requerimento de proteínas, de carboidratos, de gorduras boas, uma boa hidratação, junto com exercícios físicos, que vocês vão ver como isso, como a disposição melhora, né, como o empenho dos exercícios melhora. Então eu tô aqui não para fazer a cabeça de vocês, né? Eu acho que assim eu tô plantando uma semente, pelo menos para vocês que fazem um uso exagerado dessa carne vermelha todos os dias. Então pensem a respeito de começar a diminuir, né, as proteínas animais, principalmente a carne vermelha, embutidos nem pensar, gente. Vocês sabem que eu já falo para vocês que eu sou totalmente contrária de qualquer embutido, até peitinho de peru, que a gente falava, é legal, agora a gente sabe que não é, até por conta de um risco de nitratos, essa proteína horrível que tem, ruim, né, do peito de peru. Então, gente, eu posso fazer a dieta vegetariana, mas sem emagrecer? Lógico que sim. Se eu falei que a gente pode fazer uma dieta vegetariana adequada às necessidades de cada um, né, adequado à meta, é só fazer com que a caloria chegue a atender o seu requerimento, a caloria e o equilíbrio nutricional de todos os nutrientes. Aí a gente consegue realmente fazer uma dieta vegetariana sem emagrecer, sem comprometer a massa muscular ou até ganhar massa muscular, desde que você treine para esse objetivo também. Então, comprovadamente a gente tem todos esses benefícios, né? Uma boa digestibilidade, melhora da sua microbiota intestinal, enfim. Agora, sempre fazendo um rodízio. Eu tô aqui recebendo uma pergunta: é prejudicial, a Paty tá falando, à saúde comer mais de 6 ovos por dia? Tem quantidade limite? Sim, eu fiz até um post aí, antes de ontem, né, a respeito dos ovos. Cuidado, o excesso, a exposição a uma mesma proteína todos os dias pode gerar intolerância.
pode realmente dar problemas para vocês. Então, o ideal é fazer um rodízio. Ovo é bacana, tem uma proteína boa, mas tem que ter um rodízio entre outras proteínas. Que quem pode comer os lácteos come, quem é vegetariano no caso, ou então vamos para os grãos, né? Então às vezes vamos aumentar o grão, colocar com cereal, pôr uma boa concha aí de lentilha junto com uma farofa de quinoa com sementes, que eu já dei acho que a receita para vocês, que fica maravilhosa, né? Inclusive hoje eu vou comer em casa, vou até fotografar para mostrar isso para vocês, né? Então se eu comer isso, gente, eu tô comendo proteína aí. Fazer um patê de tofu, então diversifica, Paty, porque senão vai ficar com intolerância ao ovo. Eu digo para vocês, por experiência aqui na clínica e pelos estudos, o primeiro grande vilão de intolerância ou alergia é o leite de vaca ou laticínios, o segundo é o glúten e o terceiro está sendo o ovo, pelo excesso de exposição a esse alimento, né? Então ela é adquirida através disso. Ainda mais para quem já tem uma microbiota que está em desequilíbrio, aí o risco é bem maior, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter contribuído aí com um pouquinho de informações. Vamos diversificar esses grãos. Tem muita gente que tem medo de comer grão. Eu não como grão de bico, não como feijão, não como ervilha, porque isso engorda. Não, gente. Comendo na quantidade certa, fazendo o pré-preparo adequado, vocês podem estar comendo ele de diversas formas, que eles são excelentes fontes proteicas. Doutora Roseli, diminuiu muito meu anti-TPO com a dieta baseada em verduras, legumes. Excelente, porque melhorou o fígado. Isso é uma transaminase que ela relata a inflamação, a sobrecarga hepática. Mas agora estou tomando caldo de ossos para aumentar a imunidade. O caldo de ossos também pode gerar alergia. O que eu acho que é importante é você fazer um uso do inhame. Né? O inhame é muito bom, né? Assim como os cogumelos, para melhorar a imunidade. Né? Então, o caldo de ossos também é legal, mas a gente faz um rodízio. E o caldo dos grãos? Vamos fazer um caldo de feijão? Vamos fazer um caldo de lentilha? Vamos fazer uma pasta de grão de bico? Então, sempre assim, para melhorar, comer couve, colocar mais vitamina C aí no seu cardápio, as frutas cítricas, o pimentão, que é rico em vitamina C. Então, tudo isso, gente, de tudo um pouco, isso que é bacana. O equilíbrio sempre vai rezar mais alto, sempre fala mais alto. Tudo a gente tem que ter bom senso, equilíbrio. É isso aí que rege a saúde, que vai dar um equilíbrio no seu metabolismo, no seu emocional, no seu físico. Nada em exagero vai ser legal, né? Está vendo aí, olha? Então aí nós temos uma seguidora que está dando o depoimento dela que com o consumo maior de verdura e legumes ela consegue melhorar uma transaminase hepática, um marcador que é a TGO, né? E muito provavelmente quem tem esteatose hepática, quem tem aquela gordura abdominal, quem tem hipertensão, tudo isso melhora vocês colocando muito mais vegetais, muito mais legumes, muito mais alimentos naturais, né? E diminuir tudo que é industrializado aí da sua vida. E junto com os alimentos industrializados, vocês diminuírem também as proteínas do reino animal, tá? Trocando um pouquinho pela dos vegetais. Isso para quem não quer ser vegetariano, como o que eu estou abordando aqui hoje. Ou como ainda, às vezes você não está preparado para isso ou não quer, mas pelo menos então reduzam, né? Ou então, às vezes a gente faz uma transição. Primeiro tira a carne vermelha, come só ovo, peixe e frango. Como eu tenho muitos pacientes aqui, depois eles acabam não querendo mais comer frango, e aí começa com peixe e ovos, e aí vai gradativamente. Ou pode ficar por aí, ou então eliminar por completo as proteínas animais. Enfim, gente, vai aí então todas as informações, as dicas que eu dei para vocês. Eu vou ficar por aqui, vou encerrar. Caso não tenha mais perguntas, aí vocês sabem que a live fica por 24 horas e depois ela vai para o canal do YouTube, né? Aí vocês podem assistir quantas vezes quiser. Maravilhosa, olha que lindo. E vão dando sugestões, hein? Que eu tô adepta aí a sugestões para poder fazer as próximas lives para vocês, hein? Não esqueça que verão vem vindo, tem que se cuidar também, mas cuidar da saúde, da imunidade, do bem-estar, né? E
vamos ser felizes. Cuidado aí pensando que as férias, que eu capaz até faço uma live sobre isso, né? Pra não chutar o pau da barraca nas férias, hein? Não é esquecer da gente, fazer tudo que quer, comer o que quer, né? Parar de fazer exercício, que daí vocês vão comprometer toda a saúde. Então, vai aí, ó. Minha dica para vocês para hoje. Um beijo grande no coração de cada uma e até a próxima semana. Gente, obrigada e boa noite para vocês. Até. Tchau, tchau.